pessoal, eu sou a Aline, Prêmio Animadas Alternativas, e hoje eu vim aqui para dar 3 dicas de séries imperdíveis que estão indicadas ao Emmy 2020. O Emmy é a maior premiação de televisão nos Estados Unidos, é uma espécie de Oscar das séries, e por conta da pandemia, esse ano ele vai acontecer de forma online, mas vai acontecer. E entre os indicados a gente teve muitas séries interessantes. E eu pincelei 3 delas que eu assisti, que eu acho que são imperdíveis. Se você não assistiu ainda, você precisa ver. Antes de eu falar quais são elas, se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu falo bastante sobre séries e também sobre filmes aqui. Deixa o like se você gosta desse conteúdo e segue a gente lá no Instagram também, que a gente posta outras dicas que a gente não posta aqui. Bom, a primeira que eu separei chegou esse ano pra gente assistir aqui no Brasil. É Little Fires Everywhere, que é original do Hulu, nos Estados Unidos, que é o mesmo canal lá de Handmaid's Tale, só que o Hulu não tem aqui no Brasil, então a série chegou pela Amazon Prime Video. Ela, na verdade, é uma minissérie, portanto ela está concorrendo na premiação como melhor minissérie, e ainda tem indicação para melhor atriz em minissérie para Kerry Washington, e também uma indicação póstuma para a diretora Lynn Shelton pelo episódio Find a Way, que é o 8º e último episódio da minissérie. Eu achei bem legal a indicação da Lynn, que faleceu infelizmente em maio desse ano, porque não só o último episódio é muito bem dirigido, a série inteira é muito bem dirigida, mas a Lynn, ela dirigiu 4 dos 8 episódios da minissérie. Além disso, a série tem indicação de trilha sonora, de melhor canção original. A trilha sonora dessa série é realmente uma pérola. A história se passa no final dos anos 90 e o protagonismo da história é dividido entre 2 personagens, que é a Helena, que é vivida pela Reese Witherspoon, e a Mia, que é vivida pela Kerry Washington. A Helena é uma mulher de classe média alta, ela é casada, tem 4 filhos e ela meio que se divide entre cuidar da casa e cuidar da família e cuidar meio período da carreira dela, que ela é jornalista, ela trabalha no jornal da cidade. A Helena é super metódica, regrada, ela tem horários pra tudo, ela tem horários pra fazer sexo com o marido dela, dias certinhos. Ela meio que planejou a vida inteira dela quando ela era jovem e fez tudo certinho pra chegar no ponto que ela queria e ela chegou. Já a Mia é bem diferente, o que elas têm em comum é que elas são mães. A Mia é mãe solo, ela manda Pearl, que é uma garota maravilhosa, mas ela tem um espírito muito mais livre do que a Helena. Ela é uma artista e, diferente da Helena, que é toda regrada, ela não se prende a muitas coisas, ela não se prende a lugares, ela não se prende a horários, ela não se prende a empregos, inclusive, que ela tem que pegar, às vezes, empregos paralelos para ela conseguir manter a casa dela, manter a filha, mas a alma dela é uma alma de artista. Ela é fotógrafa, mas também trabalha com artes plásticas, artes visuais. E ela é bem mais liberal também em muitos sentidos, enquanto a Helena é meio conservadora para várias coisas. Essas duas que têm personalidades tão opostas vão acabar se cruzando, se chocando. E a gente vai seguindo a história, vai vendo os dramas das personagens, os dramas dos filhos delas, de algumas outras personagens em volta dessas duas. E eventualmente a gente vai ter flashbacks também dos passados dessas duas personagens, pra gente conseguir entender melhor por que elas agem da forma como elas agem. Eu achei muito interessante isso porque se em algum momento a gente fica meio confuso, ou a gente discorda, ou fica irritado, sei lá, em alguns momentos eu fiquei irritada com a atitude da personagem da Mia em relação a algumas coisas, mas quando vem à tona o passado, a gente pode até não concordar, mas a gente entende por que a personagem agia e pensava da forma como era estabelecido. Em temática, a série acaba discutindo bastante sobre machismo, sobre racismo, sobre o papel dos pais na criação dos filhos, mas especialmente a série discute maternidade em suas mais diversas formas. E eu acho que é nesse ponto também que reside a maior força de Little Fires Everywhere. A minissérie é baseada no livro de mesmo nome da Celeste Nig, e ela esteve por trás também da produção da série. Eu acho muito legal quando os autores se envolvem na produção da adaptação. E além da autora, a gente tem um time incrível feminino por trás dessa obra, que tem produção das duas protagonistas, que são a Reese Witherspoon e a Kerry Washington. Elas são também produtoras da minissérie, fora roteiristas e diretoras, muitas mulheres poderosíssimas por trás dessa história que precisava ser contada por mulheres, porque ela traz uma visão muito profunda e íntima do que é ser mulher e do que é ser mãe, e eu acho que
para isso a gente precisava ter ponto de vista das mulheres efetivamente ali. A fotografia é super bonita, é muito legal a gente ver a reconstrução de época dos anos 90, que não tá tão longe assim, mas já é um tanto diferente do que a gente tem hoje. E a gente tem também a trilha sonora evocando os anos 90. Eu achei sensacional. Como pessoa que cresceu nos anos 90, eu fiquei muito nostálgica ouvindo a trilha sonora da série. A produção pegou várias músicas icônicas dos anos 90, como alguns hits da Alanis Morissette, e deram uma nova roupagem para ele, ou tornando ela um pouco mais lenta e definitivamente encaixando na história. A minissérie adapta todo o livro da Christina Ning, que tem uma conclusão, portanto, não teria por que fazer novos episódios, uma segunda temporada. É claro que esse também era o caso de Big Little Lies, que era uma minissérie e virou uma série efetivamente com uma segunda temporada, mas eu acho que não vai ser o caso de Little Fires Everywhere, a não ser que talvez a série arrase aí nas premiações. Já a segunda indicação é uma série da HBO, que é Succession. Essa série passou um pouquinho despercebida no ano passado, até porque quando ela foi indicada na sua primeira temporada, a gente tinha Game of Thrones em sua temporada final, conquistando prêmios aí, não exatamente de forma justa, mas né, sem entrar nesse mérito. Succession acabou tendo um pouco mais de reconhecimento e holofotes, de fato, no Globo de Ouro, que já não estava concorrendo com Game of Thrones, eu acho. E de repente todo mundo ficou olhando aí, nossa, que série é essa que tá conquistando tantos prêmios? Eu acho que temos grandes chances de Succession sair com alguns dos maiores prêmios da noite do Emmy, por exemplo, de melhor série drama. A série também concorre com o melhor ator pro Brian Cox, que eu acho que tem grandes chances de levar, mas também concorre com o melhor ator de série drama pro Jeremy Strong, e uma porrada de ator coadjuvante também tá indicado ali. Praticamente todos os personagens coadjuvantes mais importantes da série estão indicados a melhores coadjuvantes no Emmy 2020. A história se passa nos dias de hoje e a gente acompanha o clã dos Roy, que são uma família muito, muito rica, porque o patriarca da família, o Logan Roy, ele ergueu um império de empresas. Eles têm um conglomerado que abarca aí empresas tanto de entretenimento quanto de jornalismo. Só que o Logan Roy já tá mais velho, teoricamente ele deveria se aposentar e escolher o seu sucessor. Tem um sucessor meio óbvio, que é o filho dele, que já trabalha ali na empresa, que é o Kendall. E o Kendall quer muito a posição de sucessor do Logan, só que a gente vai percebendo que tem uma grande disputa de poder ali, não só entre os herdeiros, mas também entre eles, e inclusive entre o Logan e os próprios possíveis sucessores, porque ele também não quer largar o osso, ele acredita que ninguém vai conseguir ter o papel que ele tem hoje na empresa, e eu sou tentada a acreditar que ele tá certo nesse ponto, porque o personagem do Logan Roy é um cara extremamente agressivo e estúpido e ao mesmo tempo manipulador. Ele conquista muita coisa impondo a vontade dele. Acho que uma das partes mais interessantes da série realmente é o cerne aí da família dos Roy. O Logan tem 4 filhos, o primeiro é o Connor, que é interpretado pelo Alan Rook, que eu fiquei chocada ao descobrir que ele fazia o Cameron de Curtindo a Vida Doidado. Esse basicamente usa o dinheiro da família pra fazer projetos pessoais, às vezes umas coisas meio bizarras. A gente tem o Roman, que é interpretado pelo Kieran Culkin. O ator é irmão do Macaulay Culkin. Esse é o típico riquinho, mimado, excêntrico, que a gente não sabe se causa repulsa ou se a gente acha divertido acompanhar. Na verdade é um pouco dos dois, principalmente porque o Logan é meio ignorante e babaca, e ele volta e meia coloca os pés pelas mãos nas coisas que ele faz, então a gente também gosta de ver ele se ferrar ali. A gente tem a Shiv, que é a mulher da família. Ela quer um pouco se distanciar da conquista do pai, porque ela quer se provar por si mesma, ela quer mostrar que ela faz o destino dela, ela consegue conquistar o dinheiro dela. No fundo, ela quer a aprovação do pai dela, isso é uma coisa meio comum entre todos os filhos do Logan.
Inclusive, o Kendall, que eu disse, já falei aqui que seria o natural sucessor, ele é outro personagem que é extremamente problemático, ele tem um passado meio sombrio com drogas, e ele tenta se reerguer e se provar, obviamente, pro pai, trabalhando na empresa e se tornando um sucessor digno. Só que o Kendall sofre tanto pela relação super tóxica que ele tem com o pai, que aos poucos a gente vai percebendo, bem rapidamente até, que o quão frágil ele é. Não só ele, todos os filhos do Logan cresceram sob essa sombra do pai. Cada vez que a gente vai descobrindo, assim, como que eles foram criados, a gente vê que é um prato cheio para um terapeuta analisar essa família. O roteiro de Succession é super, super afiado e tem diálogos super inteligentes, especialmente quando eles saem da boca do Brian Cox, que interpreta o Logan Roy. Apesar dela ter algumas partes tensas, a série também tem bastante humor absurdo, até por conta das excentricidades dos personagens. Mas é o tipo de série que a gente assiste com os olhos queimando de tanta podridão que a gente vê nos personagens, mas a gente não consegue não acompanhar o que eles vão fazer a seguir, sabe? Até porque a gente quer saber quem que vai se ferrar, quem que vai acabar por cima e por aí vai. Por fim, a terceira série dessa lista também é uma minissérie e é uma das melhores coisas que eu assisti em 2019, é o Watchmen. Essa não por acaso é a maior indicada ao Emmy 2020, ela tem 26 indicações, todas merecidas, e se o Watchmen for a grande vencedora, a maior vencedora do Emmy 2020, que sair com mais estatuetas, eu acho que vai ser bem justo. Quem tá por trás da série é o Damon Lindelof, que tem todo o meu coração por ter feito Lost e The Leftovers, e o Watchmen é um combo muito incrível. E aqui o Watchmen, ele pegou a história que foi criada lá nos quadrinhos pelo Alan Moore, desenhado pelo David Gibbons, e que já tinha ganhado uma adaptação para os cinemas, que é dirigida pelo Zack Snyder. Só que ao invés de simplesmente pegar a história que já existia nos quadrinhos e transformar para uma série de TV, o que o Lindelof faz aqui é uma continuação. Então ele cria uma obra original aqui, como se fosse uma sequência daquilo que a gente já viu nos quadrinhos. Se você não tá muito ligado no que é a história de Watchmen, a gente tem um universo que é similar ao nosso, só que nele nós temos os vigilantes, pessoas que se vestem dos super-heróis e saem combatendo o crime. Praticamente nenhum deles tem um poder especial, eles são pessoas comuns que se vestem diferente e vão pegar criminosos. E ali nos Estados Unidos, principalmente onde se passa a maior parte da história, a gente tem as consequências do que foram esses vigilantes agindo. A pergunta que eu imagino que deve ficar é: será que dá pra assistir a minissérie Watchmen sem ter assistido o filme ou ter lido a HQ? Dá sim. A série ela vai se fechando também em si mesma e se explicando, mas eu acho que perde-se muito sem ter noção nenhuma do que se passou. Por exemplo, uma coisa que dá pra perceber conhecendo a obra original é o quanto o Watchmen conseguiu ser fiel ao original e ao mesmo tempo criar uma história que era tão boa quanto. E olha que a gente tá falando de uma história que é considerada uma das melhores HQs e histórias de super-heróis que já foram criadas. Os personagens originais da obra de Watchmen, eles já eram muito incríveis, muito complexos e até hoje alvo de discussões. Mas os personagens que foram criados originalmente para a série de Watchmen, aqui pelo Lindelof, eles são tão bons quanto, tão complexos quanto, e daquela forma que só o Lindelof consegue fazer, ele vai explorando as camadas desses personagens com episódios que são focados nele. Em determinados momentos, cada um desses personagens acaba ganhando um holofote, né, determinados episódios, enquanto a história vai seguindo até o seu derradeiro final. A série tem alguns atores muito incríveis, como Jeremy Irons e o Louis Gossett Jr., mas ela é encabeçada pela Regina King, que é a protagonista, e, a Regina King não é nem um ser humano, né? Ela é uma força da natureza, de tão incrível que ela é. Olhando pra personagem dela, a Angela, eu não consigo imaginar outra atriz
pra viver essa personagem que é muito intensa, muito forte. Eu não tenho nem o que falar, que os roteiros dos episódios todos são muito bons, mas vale a pena mencionar também a direção da série, que na categoria de melhor direção de episódios de minissérie ou telefilme, das 6 indicações, 3 são pra Watchmen. Eu fiquei um pouco chateada quando eu vi esses indicados, porque a minha direção favorita acabou não entrando entre esses indicados, que é do episódio 7 ou 8, eu acho, que é A God Walks into a Bar, que é maravilhoso. A direção e a montagem são primorosas nesse episódio, justamente pra mostrar pra gente como que funciona a mente de um determinado personagem. É a única forma da gente compreender a mente dele é através da direção e da montagem. Mas os outros episódios que foram indicados nessa categoria são também muito, muito bons, então eu não posso reclamar muito, não. Eu acho que todas essas indicações de Watchmen já seriam suficientes pra gente entender a qualidade da série, mas eu acho que pra além disso, a importância de Watchmen, especialmente nesse momento, é a mensagem super poderosa que ela traz sobre a questão do racismo. No momento em que a gente tá discutindo bastante sobre isso, é uma série que traz protagonismo negro, fala sobre realidades de personagens negros, e coloca isso dentro da problemática de Watchmen, que era uma coisa que não tinha sido abordado antes dentro dessa obra, trazendo toda a complexidade e intensidade narrativa de quem já conhecia esse universo antes. Então essas foram as dicas. Me digam nos comentários se vocês já tinham assistido e se gostaram. Podem dar mais dicas de coisas que estão indicadas ao Emmy aí que eu não comentei. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!